da nossa aula hoje, né, me deu vontade de, até o final, a gente tocar essa paródia e depois a gente retoma ela mais uma vez quando avançar o conteúdo. Né, que aí já falando agora do período do segundo reinado, que é o período de Dom Pedro II, enquanto governante nosso aqui, certo? E vale ressaltar que o período começou em 1831 e acabou em 1840. Esse é o período regencial, né, o que nós estamos tratando nesse momento. E aí o próximo começa em 1840 e vai até, você que gosta de anotar as datas, 1889. E aí nós começamos com a nossa república no Brasil. Né? Toda vez a gente está voltando e repetindo essa história, né? E república a gente vai estudar lá no quarto ano. Ou, desculpa, no nono ano, né? Quarto ano. Quarto ano já foi há muito tempo. Então, olha só, meninos e meninas. Havia aqui no Brasil três grupos políticos. Bom, tá. Ficou da gente anotar aqui um pouquinho antes, né, o Luiz Paulo aí, ó. Ficou de anotar o nome das pessoas que fizeram parte aqui dessas regências, certo? A gente, nós precisamos de anotar aí, ó, regência trina provisória, foi de abril a julho de 1831. Então vamos colocar o nome aqui das pessoas que fizeram parte. O fato de ser regência foi uma determinação que estava presente lá da Constituição de 1824, né? Naquela Constituição nós já tínhamos definido que se por acaso faltasse o rei, né? Então que assumiria uma regência. Parece até que o Dom Pedro I sabia que isso ia acontecer, né? Só posso pensar isso, né? Porque também tinha muito sentido naquele momento lá, né? Porque logo o pai dele ia morrer e tal, e nesse sentido. Mas quem fez parte da regência trina provisória foram três nomes. Vou anotar o nome deles aqui, que é 2 são senadores e 1 brigadeiro. Então foi o senador Joaquim Carneiro de Campos. Foi também o senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. E o terceiro foi o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Brigadeiro não é o doce não, tá? Brigadeiro é uma patente do Exército. Eu vou colocar aqui e vou puxar uma setinha para marcar esses dois aqui, porque tem que colocar o nome dos três aqui que dá regência trina permanente aqui na sequência. Então aqui, olha, esses aqui fazem parte da trina provisória. E aí, se você já possa, eu vou colocar aqui o da trina permanente. Esse brigadeiro continua, tá? O brigadeiro, Francisco. Professor, quando eu acabo de copiar. Francisco. Esse brigadeiro Francisco, ele repete, ele vai também fazer parte da regência trina permanente. Francisco de Lima e Silva. Professor, até agora eu não estou conseguindo entender o que era essa regência. Essa regência era tipo o quê? Tá, vamos escrever o nome deles aqui e a gente já responde. Costa Carvalho, ele fazia parte do grupo dos moderados, e ele é do Sul, e o outro é o Braulio Muniz. Ele faz parte dos exaltados do Norte. Então essa é as duas regências, né? Os nomes que fizeram a composição das duas regências aqui do Brasil. Então vamos lá, a gente vai responder a questão que o Luiz Paulo acabou de colocar. Nós não tínhamos mais o rei, porque o Dom Pedro I abdicou ao trono. O próximo rei é o filho dele, mais velho, então é o Dom Pedro II. Mas o Dom Pedro II estava com 5 anos de idade, ele não podia assumir o cargo. E já estava previsto na Constituição, se isso acontecesse, o Brasil seria governado
por regências com período determinado de tempo, entendeu? E o período foi determinado aí, olha só, de 31 a 34 foi a regência trina permanente. E aí, na regência trina permanente, eles fizeram uma mudança na Constituição e definiu que passaria a ser a regência una, de um único regente. Na Constituição tinha que era para ser 3 pessoas do governo para comandar. Olha aí, 2 que são senadores e 1 que é do Exército. Esse do Exército, ele continuou aqui e esses outros são pessoas eleitas pelo povo, são deputados ou senadores. Beleza, Luiz Paulo? Aí, nesse momento aqui, no tempo dessa Constituição aqui, ou melhor, no tempo dessa regência, em 1834, eles alteraram a Constituição de 1824 e definiram, entre outras coisas, que da agora para frente era só um que seria o regente. E o primeiro deles foi o padre Feijó. Ele renunciou, ele governou por 2 anos e renunciou, e assumiu o Araújo Lima, que governou até quando houve o golpe da maioridade, que nós vamos finalizar a aula com essa conversa aqui hoje, o golpe da maioridade, e o Dom Pedro II assumiu o trono quando ele tinha seus 14 anos. Está um pouco claro, gente, essa situação? Professor, eu particularmente consegui entender bem, eu consegui compreender que isso daí era meio que a proteção, era meio que o plano B do governo, professor, até esperar o próximo comandante vir, né? O rei. Uhum. Porque de outra forma... Sim, Heloísa. Sobre o que o senhor falou que nós já falamos sobre, acho que é o golpe da idade, uma coisa assim. Eu sei explicar mais ou menos o que é, porque nós falamos na aula passada. Na aula retrasada, no caso. Eu não entendi bem, Heloísa. Tá passando ruído. O que você falou mesmo? Você consegue explicar sobre o quê? Sobre o golpe da maioridade, uma coisa assim. Tá. Certo. Porque nós falamos na aula retrasada sobre isso. Justamente. Então, foi essa antecipação, né? Anteciparam o momento da posse do Dom Pedro II. Então, vamos seguir aqui, pessoal. Viu aqui que apareceu a palavra moderados do Sul, exaltados do Norte. Ok? E vamos recapitular uma coisa aqui, uma coisa que vocês que participam da aula sempre falam e falam bem com propriedade. Nós temos aqui 2 grupos políticos, certo? E esses 2 grupos políticos, 3 grupos políticos, na verdade, né? Mas são os liberais. E tem 2 tipos de liberal. O liberal moderado e o liberal exaltado. E tem esse grupo aqui que não é nada liberal. Eles querem o quê? Retornar à monarquia. Agora, sobre esse assunto, né? Vamos aqui recapitular o que nós já aprendemos até hoje, desde o iluminismo. Aí o iluminismo tem aquelas 2 vertentes, a questão da economia, a questão da política, né? Só que agora chega um momento que a economia e a política estão junto, mais uma vez. Então, teve aquele processo de separar a economia de política, aí houve as alterações no cenário histórico, e agora política e economia quase que a gente trata de uma forma só. Né? Por quê? Porque agora nós temos as monarquias constitucionais. Né? Porque precisava de separar separar economia de política quando a gente tinha ainda monarquias, ou a maioria das monarquias eram absolutistas. Então, quando fala liberais, então vou colocar aqui para a gente ver se a gente escreve alguma coisa no sentido da gente definir mais uma vez essa questão. Quando fala aqui liberais, do que nós estamos falando? Professor do Partido Liberalista, que era contra o governo absolutista do rei? Pois é, então esse que é o ponto que eu estou te falando. Não precisamos mais preocupar mais com isso. Entendeu? Porque já temos participação do povo na política, na economia. Ou melhor, no governo. Já tem participação do povo, já temos deputados. Entendeu? A monarquia já é constitucional nesse contexto aqui. Mas nós ainda temos os liberais. E o que eles querem? Qual que é a parte que eles estão brigando ainda? Que eles querem eu acho, pelo que o senhor explicou aí agora, que... Eu vou falar aqui uma coisa agora, só que eu não tenho muita certeza.
que eles queriam acabar definitivamente com a monarquia e criar tipo assim, uma coisa que nem é hoje em dia. República. República, certo? Isso sim. Você está totalmente certo, né? Então, ou seja, mas qual que é a situação? Vamos lembrar do 7º ano, das suas aulas que você tiveram lá no 7º ano? Nós tínhamos uma situação lá que era o mercantilismo, né? Mercantilismo, que era economia nas mãos dos reis. Os reis controlavam tudo, Luiz Paulo, mas o rei não fazia nada, entendeu? A Maria Eduarda tem uma fazenda, ela produz lá na fazenda, e o rei entrega, ó, Luiz Paulo, você é um burguês, então você pega esse navio aqui, suponho que nós estamos na Inglaterra, pega esse navio aqui, vai lá para o Brasil e vende esses negócios lá, e chegando aqui me dá o dinheiro, e eu vou te pagar a parcela da sua participação aí. Aí o burguês igual o Luiz Paulo começou a perceber, por que eu tenho que pegar esse negócio com o rei e pagar o rei? Se eu sei que o rei não está produzindo nada, é a Maria Eduarda que está produzindo. Eu posso ir lá na Maria Eduarda e pegar com ela esses produtos e sair vendendo por aí. Para que o rei entrar no meio dessa história? Para que eu aceitar o rei entrar no meio dessa história, uma vez que esse rei não está fazendo coisa nenhuma? E assim os burgueses foram fazendo. Os burgueses com essa pegada liberal. Eles queriam, né? Os liberais queriam a economia sem intervenções dos reis. Eles mesmos queriam fazer isso aí. E aí, agora já é o contrário. Esses liberais que tomaram conta da economia, do comércio e fizeram esse papel, agora eles querem, eu quero governar também. Não precisamos desse povo aí que fica só à toa aí sem participar do processo. Eu que sei aonde junta dinheiro, eu que sei aonde gera a economia, então eu quero governar também. Entendeu? E aí esses liberais, então, agora se organizam para fazer parte do governo. Né? E a melhor parte de fazer parte do governo para os liberais fazer, e qualquer liberal podia fazer, a melhor lugar, então a melhor forma é a república. Mas não tem república ainda. Entendeu, ô Luiz Paulo? Não tem república. Né? Aí contenta-se com a monarquia constitucional. Certo? O que a monarquia, que a monarquia constitucional tem diferente da outra? Professor, posso explicar? Pode. Vamos colocar aqui que o professor Caio era o rei. Aí, um exemplo, o professor Caio era absolutista. Ele governava, ele tomava todas as decisões, ele podia fazer o que ele quisesse, na hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Aí, com a monarquia passando de ser absolutista para ser uma monarquia constitucional, ela começou a ter os partidos que estavam ali no rei. Que, tipo, o rei não tomava conta de tudo. O rei não tinha o poder 100% em tudo, mas tinha outras pessoas também tomando conta do poder. Isso mesmo. Então essa foi professor, eu quero pedir desculpa, o professor, porque aqui é o Gustavo falando. Porque eu cheguei a exatos 16 minutos atrasados, por motivos pessoais próprios mesmo, professor. Só para avisar mesmo. Aí tem algum chamado para fazer alguma coisa? Por enquanto não. Tá tudo bem. Então tá, obrigado. Aproveita que meu telefone tá 1%. Peraí. Vou desligar a câmera. Ixi, 1% você vai apagar antes de você falar qualquer coisa. Pronto, morri não, professor. Tô vivo ainda. Então, tá on. Ainda bem. Então, meninos, vamos lá aqui nesses pontos aqui. Nós temos aqui um grupo que são os... Por que eu falei desse negócio liberal, tá, gente? Porque nós temos que entender essa situação aqui. Nós temos, então, liberais, um grupo é moderado e o outro é exaltado. Então, veja o exaltado. O exaltado, eles não querem monarquia de jeito nenhum. Eles querem que acabe essa monarquia e que vire república. Ou, o outro nome para república olha aqui, Maria Eduarda, é uma federalização do governo. Entendeu? Federalização. Porque, na verdade, quais são os governos que importam? São as províncias.
E as províncias unificadas, aí nós temos uma União Federal. Isso foi o que aconteceu, que vai ser o material da nossa primeira aula lá do nono ano, certo? E aí eles tinham o nome de farroupilhas, certo? Eram os liberais exaltados. Os liberais que queriam, então... Oi. Não, pode terminar. Depois que você terminar de colocar, eu falo. Certo. Os liberais que queriam, que na verdade, como todo liberal, eles queriam que fosse república, mas já que não dava para ter república ainda, então vamos fazer um liberalismo moderado, né? Então, ou seja, mantemos o rei, mas pelo menos defendemos aí a constitucionalização, né? O poder do rei limitado pela lei, né? E Professor assim, Caio, sim. eles queriam dar uma aumentada na monarquia constitucional ou eles queriam apenas manter o padrão de monarquia constitucional que já Não. seria que já era Pro rei Então, pro rei interferir menos, né? Isso. Então, manter a constitucionalização e aumentar os poderes dos liberais. Os poderes. E quem são os liberais? Vamos colocar uma palavra aqui que eu gosto de repetir sempre para vocês. Quem são os Burguês? liberais? Sim, mas vamos colocar um nome mais atualizado para a gente. Professores ricos, senhores. Homens de negócio. Nossa. São os homens de negócio. Eu fiz essa comparação com os meninos ali, né? Pensa bem, um frentista de posto, a pessoa que trabalha lá como frentista de posto, ele é um homem de negócio? Não. Ele é um assalariado, né? Quem que é o homem de negócio? É o dono do posto. É o dono do posto. Então, os liberais em si são... Vai movimentar mais dinheiro, porque, por exemplo, o que vai mais interferir na economia brasileira até mesmo. Não que todos tenham que interferir, mas, por exemplo, alguns sócios da Petrobras, e também tem essas outras empresas maiores do Brasil, por exemplo, a Positivo, né, que fabrica computadores. Esses são homens de negócios também. Então, sim, principalmente, né? Porque também, o Gabriel, pensa bem, tem uns homens de negócio aí que se acham os empresários porque são comerciantes, mas tem no máximo uma lojinha de vender capinha de celular em uma feira, né? Sim. Entendeu? Então, ou seja, homens de negócio, mas tem a questão da relevância desse negócio, né? Não é só qualquer negócio, né? É isso que eu acho a ponderação que o Gustavo acabou de fazer pra gente aí. Tipo, na época ainda tinha feira, né? Tipo, Não, claro. pequeno comerciante, vendia, sei lá, maçã. Camponês, né? Uhum. Pequeno produtor. Uhum. Aí, veja bem, os exaltados, eles tinham um apelido de farroupilhas. E deu certo, viu, meninos? O projeto desse povo aqui deu certo. Lembra das revoltas que nós vimos mais em cima? A revolta que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, Farroupilhas, fez com que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina fossem separadas do Brasil por um tempo. Aí teve a República Juliana em Santa Catarina e a República Farroupilha, né, dos farrapos, em Rio Grande do Sul. Depois aí voltou ao normal. E o terceiro partido eram os caramurus, né? Então o apelido aqui dos moderados é chimangos. E o apelido dos exaltados é farroupilhas. E o apelido dos restauradores era os caramurus, certo? Então, eram os portugueses, vamos dizer. Como tucanos, né? Não sei, acho que né? Porque eles têm apelido como se fosse tipo, tucanos. Ah, tá, os tucanos, que é do PSDB, né? E outros aí, né? Então, sim. eles queriam o quê? Os partidos, eles até existem até hoje, não do modo que é assim, né? E não com esses nomes, mas assim, tem os liberais hoje, tem os conservadores. Só que nesse tempo Sim. ele era diferente por causa da situação diferente, né? Que era uma monarquia ainda. E até eles não tinham fazer, né? Isso. Então, eles queriam, os restauradores queriam a volta de Dom Pedro, viu? Restaurar o quê, Maria Eduarda? A monarquia. E não só a monarquia de Dom Pedro. Queria que Dom Pedro retomasse o poder. Só que teve um probleminha com o Dom Pedro, né, gente? O que aconteceu com ele? Ele Morte. morreu, e agora? Como é que eles querem que ele volta? Aí a maioria desses restauradores aqui, o que eles fizeram? Eles se tornaram liberais moderados, né? Porque aí não tinha mais sentido o Dom Pedro aqui. Então, Mas, assim, professor, sim. vale ressaltar também que, pelo que dá para perceber nesse texto aí, Pedritinho já estava governando, né?
Ainda não. Que Ainda ele não? Aqui, ó, Que tipo de pessoas seriam os liberais moderados? são aqueles que defendem a República tudo certinho, né? Mas que, na verdade, eles são adaptados ao governo que tem, que é a monarquia, e simplesmente se estabelece uma constituição para dar espaço para esses homens de negócio participar do governo. Mas não são burgueses também, né? Sim, não, se falou em liberal, Gabriel, é burguês. Entendeu? Se falou em liberal, é burguês. Porque esse contexto aqui, nobreza, já não tem mais a nobreza por si só, não tem valor, não tem aquele lugar reservado, sabe? Agora é os homens de negócio, é aquele que produz, é aquele que tem a terra, planta essa terra e gira a economia, né? Faz a economia girar. Aquela ideia estagnada de nobreza e família real, aquela coisa toda, está por um triz. Por isso que eles fazem esses acordos aqui o tempo todo, né? Para se organizar e para se manter. Porque Tá eles claro? estavam com medo de perder o poder que eles tinham, né, professor? As regalias. E no caso, pensando para o liberal, as condições mesmo de trabalho, né? Porque o que acontece, meninos? Aí tem a contradição, né? Entre aqui, os que querem participar do governo, os liberais e tal, eles são os ricos e tal. Aquelas revoltas que nós vimos há pouco, eram os ricos que participavam? Claro que Não, não. professor. Era, olha, escravizados, índios, pobres. Então era essa turminha, vaqueiros, né, lá Isso, da professor. balaiada. Então era essa turma. Então, ou seja, o Brasil estava com a cara de tudo bem, mas na verdade estava muito mal no seu interior, muito mal na sua maior parte da população. E essas situações que estavam tendo que ser resolvidas, né, inclusive para antecipar o governo do Dom Pedro II. Por quê? Porque por mais que o povo pensasse diferente, o povo se acalma quando tem o rei, né? O povo fica tranquilo enquanto tem quem governa, mesmo que o menino tenha 14 anos, né? Mas ele é rei, e ele não é rei à toa. Por que ele é rei? Ele é rei porque ele foi excluído por Deus para ser rei. Ele está aqui para representar o próprio Deus, então pronto. Se ele está lá, não Se importa fosse se ele tem... um presidente, não passaria tanta confiança? Não, aí que está a diferença, né? A confiança que passa o presidente é justamente a alternância, viu, Gabriel? Então, ou seja, os liberais preferem o presidente e a república, por quê? Porque ele está lá, ele fica 4 anos e vai embora. E a gente escolhe outro. Se a gente escolher errado, é só passar 4 anos e a gente escolhe outro, Ô, né? professor, é isso que eu ia falar. Se o presidente que tá lá fazer merda, é só depois ele vai sair, ou então o povo vai escolher de novo o presidente que fez bosta, e aí, Ou Mas então, quando não estiver vai dar quase fato fora. terminando o tempo dele, ele começa a fazer coisa boa. Aí é enganar o povo, mas o liberal é inteligente, ele não é tão bobinho assim, né? Para deixar levar por essa situação. Mas, enfim, agora o povão aí é outra história, né? Mas essa situação, que voltar o Dom Pedro II, colocar o Dom Pedro II no trono, era algo para aplacar todas essas revoltas aqui, né? Todas essas revoltas para deixar o povo um pouco mais calmo. E o medo era que, de fato, acontecesse essa situação de... Pensa se o Brasil desintegrasse. Pensa se os estados brasileiros, cada um se estabelecesse em país. Aquela coisa que nós falamos na aula passada, no primeiro horário. Beleza? Então vamos lá agora para um documento. O documento é o Ato Adicional de 1834. Esse ato adicional colocou elementos na Constituição do Brasil daquele momento. A Constituição que ainda valia naquele momento, viu, Jordana, era a Constituição do Dom Pedro I, a de 1824. E 10 anos depois, em 1834, olha só o que colocaram lá, meninos. Propostas de caráter liberal. Agora, vocês acabaram de perguntar, mas esses liberais, eles defendiam, então, a participação deles aumentando? Olha aqui, aumentaram e colocaram na Constituição alguns elementos que seriam mais interessantes para eles desenvolver os seus negócios. Como, por exemplo, aumentou o número de deputados do Brasil. Como que aumentou o número de deputados do Brasil? Estabelecendo assembleias legislativas das províncias. Qual que é um outro nome para província, gente? Que a gente utiliza aqui? Atualizado agora? Estado. Estado. Entendeu? Então, assim, foi nesse contexto aqui, olha só, 1834, até essa data, não tinha deputados estaduais.
Aqui nós passamos a ter deputados estaduais e o mandato deles era, na época, de 2 anos. Ok? E outra coisa também que era interessante para o governo do Brasil era que os governos provinciais começaram a poder criar impostos. Podiam ter os funcionários do Estado, entendeu? Então, a partir dessa data que surgiu a minha classe, os funcionários públicos provinciais, né? Estaduais. Certo? E nesse momento, nesse ato adicional de 34, foi determinado que a regência não seria de 3 pessoas, passaria a ser apenas uma só pessoa. E aí foi a regência do padre Antônio Feijó, que depois foi seguida pelo pelo Araújo Lima. Beleza? Então, gente, essas propostas de caráter liberal foram introduzidas, né? E deu um pouco mais de autonomia para as províncias. Veja bem, olha a estratégia aqui, vocês que são bem sagazes, né? Então, o perigo era cada estado virar um país separado. Então, foi o seguinte, vamos dar um passo atrás para ganhar um passo à frente. Então, olha, a Jordana, governadora do estado da Jordana. A Maria Eduarda, governadora do estado da Maria Eduarda. Então, e as duas estão prontinhas para ter o país delas. Né? Aí eu falo, não, fica comigo aqui, eu vou ser o presidente aqui, eu vou ser o regente aqui da União Federal, certo? E eu vou deixar você ter um pouquinho mais de poderes aí. Você pode mandar um pouquinho mais aí, mas com o compromisso de você continuar sendo unida aqui conosco. União Federal. Agora, tanto que o Brasil ia perder se a Amazônia, ou, por exemplo, se a Amazônia optasse por essa opção. Então. Por quê? Porque a Amazônia é extensa, ela é a maior parte do Brasil, é a Amazônia. A Amazônia cabe muitos países, outros países pequenos, assim como Portugal. Se o Brasil perdesse a Amazônia, que era uma das fontes de economia também, ia perder muito também. Sim, muito. Porque é a questão do equilíbrio, né? Tipo São Paulo. Se São Paulo tornasse uma república independente, a questão industrial nossa é toda basicamente São Paulo ou Manaus. Se você for de Amazonas aí... Mas ia dar para exportar de outros países, velho. Mas aí, e nós que não produzimos coisa nenhuma? Vai ficar muito mais cara essa importação. Aí a nossa economia vai ficar sempre zerada, porque enquanto eles vão estar exportando tudo o tempo todo e não precisando de importar nada, nós vamos ter que importar tudo o tempo todo e o que nós exportamos eles têm lá também. Entendeu, Gabriel? É complicado esse negócio. Eu tinha esquecido que São Paulo não planta muita coisa. Então, agora vamos assim finalizar aqui o fim do período regencial. O que aconteceu? Agora aqui eu vou falar para vocês o motivo de nós colocarmos todas aquelas revoltas lá. Porque essas revoltas, apesar de elas serem pequenas, fracas, elas foram muitas no território para todo lado. Né? E por mais que era uma coisa de pobre, tinha muitos ricos, elites agrárias, aproveitando o meio ali para ir contra o governo, então meio que motivando algumas dessas revoltas aí ao longo do país. Entendeu? Então, no caso, olha só, estava com instabilidade política por conta das revoltas ocorridas aí no período regencial. Aí o que aconteceu? Os liberais, com medo da desintegração, com medo do Brasil perder e etc., fizeram uma proposta. Vamos fazer o seguinte, vamos antecipar logo o Pedrinho, né, o Pedritinho, né, o Dom Pedro II, ele se tornar rei logo. Isso ele tinha 13 anos. Ok? Com 13 anos ele já queria colocar o Dom Pedro II como rei. E eles tentaram fazer na legalidade. Foi lá, pediu os deputados, né? Vocês aprovam? O que os deputados fizeram? Claro que não, ele só tem 13 anos, né? Não pode. E aí, aquelas pessoas que eram do lado desse partido organizado, e aí eles foram tramando o golpe da maioridade. E esse golpe da maioridade, então, foi no ano seguinte, quando o Dom Pedro tinha 14 anos, ainda não tinha completado os 15, e ele então assumiu o trono. Eles o colocaram no trono, né? Anteciparam a maioridade de Dom Pedro II. Aí tem o nome, né? Mas golpe se da no ano anterior maioridade. eles tinham falado que ele tinha 13 anos, como que aceitou que ele tinha 15 no próximo? Não foi isso. Aí eles não pediram permissão quando ele tinha só 14. Ah, Entendeu? tá. Eu só estou dizendo isso. Quando ele tinha 13, eles pediram a permissão.
Não foi dada a permissão, entendeu? Então, quando ele tinha 14, aí eles deram o golpe. Não pediu permissão, já foi forçando logo o processo. Tá claro? Sim. Então. Aí, ó, já tá no final aí, já passou os 3 minutos, né? O link já mudou de lugar lá ou vocês podem pegar o link que eu mandei naquela hora mais cedo? Deixa eu só confirmar aqui. Podemos pegar, professor. Acho que dá pra pegar. Então, se der para pegar, já pode, então... É um link só para 2 aulas, professor? É o mesmo link, você registra a sua presença. E eu olho o horário que você registrou a sua presença, entendeu? Então, tchau, Eu professor. classifico pelo horário. Então, aí, semana que vem, nós vamos começar a falar do governo Dom Pedro II, né? Que durou aí, a ó, internet tinha caído. Onde é que tá a chamada? no grupo do WhatsApp. É o mesmo link que eu mandei no primeiro horário. Ah, sim, obrigado. E semana que vem, então, nós vamos começar a conversar sobre o período do Dom Pedro II, que governou só por 49 anos no Brasil. Certo? Só. Ok. Ainda bem que ele começou novinho, né, Jordana? Para ele poder governar muito tempo. Bem, né? Professor Caio, o senhor contando desde a época que o senhor conheceu o professor Cláudio, que faz 12 anos, só para o senhor entender, eu tenho 13 anos. Quando o senhor conheceu o professor, eu tinha 1 aninho de idade só. Então, é isso que eu tô te falando. Eu estava falando aquela hora, Luiz Paulo. Porque a gente, assim, quando conversa, né, em alguns aspectos, eu sei muito mais coisa que você, porque sou mais velho que você, né? Em outros aspectos, você sabe muito mais que eu, né? Então, nesse sentido que por mais que você seja jovem, e talvez por o fato de você ser jovem, em alguns fatos você conhece muito mais coisa que eu. E assim, a gente pode aprender muito conversando, debatendo, né? No sentido de contribuição. Professor Caio, eu Tchau, não digo, professora. Até a próxima. Tchau, eu Jordana, não tudo digo bom? tanto que é mais fácil, Tchau. Tchau, Maria. que eu tive tanto mais vantagem que o senhor, tanto mais, tipo, mais fácil de poder aprender, de entrar na internet e tal, porque o senhor também é novo. O senhor não é velho. O senhor também teve essa disponibilidade de internet e tal, desde quando que o senhor teve assim, essa disponibilidade de poder ir lá e pesquisar na internet? Desde quando eu tinha a sua idade. Agora. Então, Pois é, mas eu comecei com a sua idade, entendeu? é O verdade. meu filho já entra, meu filho tem 3 anos, vai fazer 4 mês que vem. O meu filho já entra lá, já destrava o telefone, já entra no YouTube e escolhe um vídeo. Já pensou se o senhor tivesse começado desde pequeno? Eu acho que eu estaria bem, mas aí não adiantava ter começado desde pequeno, Rian, e não ter dinheiro para comprar os trem, né? De comprar os computadores. Aí tem que saber se tem que começar pequeno e com a condição, né? Condição que vocês têm, né? Professor Caio, deixa eu falar para o senhor aqui uma coisa. Uma curiosidade, o senhor sabia que o QI, de geração para geração, ele tem a tendência apenas de aumentar? Um exemplo, se for comparar o QI do meu tataravô com o meu QI, certamente que o meu QI vai ser maior do que o meu tataravô. O QI do senhor com o do seu filho vai ser maior do que o do senhor. Sem dúvida. É por causa da tecnologia também, né? Sim. Da história. Você pode pensar, a tecnologia faz parte, viu, Ian? Mas a história. O meu filho conhece, e o Hegel falou isso, nós vamos estudar isso lá no 3º ano de ensino médio, tá, gente? O Hegel falou, eu conheço a história até o meu tempo, né? E parou. O meu filho vai conhecer a história até o tempo dele. O meu pai é muito menos que eu, porque ele conheceu a história só o tempo dele. Eu conheci do tempo do meu pai para cá também. Então, a história faz evoluir o nosso espírito, Professor a nossa Caio, ideia. E uma coisa que eu queria dizer também, que, tipo assim, esse negócio de QI, do filho para pai, de pai para filho, se fosse para comparar o nosso cérebro de hoje em dia com o cérebro de um homem, ou de uma mulher, de um ser humano, há 10 mil anos atrás, não vou pôr muito longe não, 10 mil anos atrás, o nosso cérebro é menor, a gente é mais inteligente, só que o cérebro deles era maior e eles nem utilizavam muito. Porque o cérebro, com o passar do tempo, ele vai diminuindo, só que ele vai deixando as partes mais... Potencializando, né? Uhum. É que nem o computador mesmo, o celular vai deixando menor, só que mais potente. Justamente. A nanotecnologia serve também para o nosso corpo, né? Sim. Mas tá bom, deixa ele dar mais uma aula ali, pra gente seguir a vida. Tchau, Tudo de professor. bom, Obrigado, gente. professor. Tchau. Final de semana. Você também. E é o senhor que não vai sofrer tendo que estudar para simular de redação, que nem a gente. Ó, já vai começar já a história, hein? Meu Deus do céu. É. Mas tá bom.